Volta sua Bíblia um pouquinho, querido, para Lucas, no capítulo 15. Sexta-feira a gente estava ali conversando, Caio, Denis, aí o Daniel, acho que estava aí, o Caio falou assim, quando o pastor está pregando, ele fala assim, essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa, com um casal, um vira pro outro na igreja e fala, ele está falando de tal lá, que eu vi ele conversando. Mas o Senhor, às vezes coisas vão acontecendo ao longo da semana, e o Senhor usa isso como base para me mover em cima de algo que Ele quer falar, de algo que precisa ser tratado. Eu queria ler esse texto com vocês, é um texto longo, que você lê, querido, como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo esse texto. Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Para quem não sabe, querido, o que era publicano? Homens que eram encarregados pelo Império Romano de cobrar os impostos. E eles eram muito mal vistos pelos judeus, porque normalmente eles eram judeus que arrumavam um emprego ali e eles colocavam um pouco em cima do imposto para poder ganhar o deles. Então eles roubavam do próprio povo. Por isso que fala, Jesus come com publicano, ou seja, o povo mais odiado ali. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, ele recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, coloca sobre os ombros cheio de alegria. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos homens, diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti a ele. E coloque nele um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui. Essas 3 parábolas, na sequência, o Senhor fala de 3 situações de pessoas perdidas. Ele fala de uma ovelha, depois ele fala de moedas perdidas, e ele fala de um filho perdido. E nós entendemos que Deus está falando aqui de 3 níveis, de 3 graus de pessoas, lugares onde a gente anda em Deus. E o comportamento que Deus tem com cada uma delas. Então, na primeira parábola, durante muito tempo, quando eu era criança, eu ouvia muito essa parábola com relação a pessoas desviadas. Homens que saíram da igreja. Então, as 100 ovelhas. Tem 100 ovelhas. E a parábola fala do pastor, que tinha 100, e perdendo uma, deixa as 99 e vai buscar essa uma. E quando ele encontra, ele coloca ela no ombro e traz de volta.
Então, em primeiro lugar, essa primeira parábola que Jesus está falando, ele fala de pessoas inocentes. A ovelha, ela se perde por inocência. A ovelha se perde porque ela está andando. E como se conduz a ovelha? O pastor vai andando e elas vão andando atrás. Elas vão seguindo. Mas a Bíblia fala que ela se perde no deserto. Ou seja, de repente ela começa a andar um pouco distante do restante do rebanho. E quando vê, ela perdeu essas ovelhas de vista. E a ovelha é um bicho muito ruim de visão. Ele enxerga muito pouco, enxerga embaçado quando você se afasta um pouco. Então ela seguia pela voz do pastor. E quando ela se afasta um pouco, ela se perde. Ela já não consegue mais encontrar. E a Bíblia fala que ela vai parar no deserto. E esse pastor deixa todas elas quando percebe que ela perdeu e vai buscá-la. Ovelha se perde por inocência. E o que eu queria tratar com vocês hoje é a gente entender em que lugar a gente está em Deus. Porque às vezes nós somos filho pródigo e estamos querendo ser tratados como ovelha. O Senhor nos levantou, querido, como exército na terra. Ontem eu fui estudar um pouquinho sobre os exércitos de Deus. Como eram formados aqueles exércitos. Como eram treinados os exércitos. E eu descobri que não existia treinamento. Não existia formação para soldado. O que existiam eram homens em idade de guerra. Ponto. Todos os homens de 20 anos para cima. Então quando falava vai ter guerra, Saul, em 1 Samuel, capítulo 12, eu acho. Primeira guerra de Saul. Saul manda chamar todos os homens de Israel com idade para a batalha. E aquele homem é convocado e ele tem que ir. E se aquele homem não está pronto, o problema é dele. Ele vai morrer na guerra. Mas ele atingiu os 20 anos. Até hoje, Israel, o país Israel, ele não tem um exército. Ele é um exército. Todos os homens de Israel já prestaram serviço militar ou estão à disposição do país para qualquer momento que houver uma guerra. Eles são as mulheres de Israel. Eu não sei se, com exceção dos Estados Unidos, mas percentualmente talvez Israel seja o exército que mais tem mulheres. Porque as mulheres pegam em armas. Porque ele foi um povo que foi treinado desde a sua fundação de que nós pegamos em armas para defender e para proteger quem nós somos. Eles são mais do que uma nação, eles são um povo. Então eles têm um entendimento muito claro de que nós temos de capacitar os nossos filhos para uma batalha, para uma guerra. E o problema é que, como igreja, quando a gente não entende isso, a gente não entende que a parte da responsabilidade que nós temos de estarmos preparados para essa guerra não acontece no outro. Acontece em casa, acontece na minha casa. Eu me apresento com as armas. Quando Saul manda chamar esses homens para a guerra, eles têm que vir com o que tem. Com as armas que tem, com a capacitação que tem. E se ele não está pronto, e se ele não sabe, vai morrer. Mas vai se alinhar nas trincheiras. Mas vai estar à frente. Não teve nenhum preparo, o preparo veio de casa. Por isso que se a gente não entende esses níveis, eu já deixei de ser ovelha há muito tempo, mas ainda estou esperando o pastor me pegar nas costas e me trazer de volta para a igreja. Algumas coisas da ovelha. Primeiro, ela é inocente, ela não tem visão ainda. A pessoa não tem visão. Ela se perde porque é inocente. Ela não se perde porque ela escolheu andar separado, porque ela escolheu se desviar, porque ela tem opiniões diferentes. Ela é inocente. Ela está seguindo e ela vai parar num outro lugar. E terceiro, ela nem consegue voltar sozinha. O pastor, quando vai, ele volta com ela nas costas. Isso talvez seja a situação de muito pouca gente aqui na igreja. Muito pouco, para contar nos dedos, talvez. Mas logo em seguida ele começa a contar a parábola de uma mulher que está em casa e ela tem 10 dracmas, 10 moedas. Essa moeda é equivalente ao salário de um dia de trabalho. E ela perde uma delas. Quando o pai da noiva recebia o dote do noivo, o homem prometia a mulher em casamento. E aí ele passava um ano construindo a casa e ela passava um ano montando um enxoval. Esse homem dava o dote para o pai da noiva, ou parte do dote, como garantia: eu vou vir buscar ela daqui a um ano. 10 dessas moedas eram dadas para a mulher.
E ela usava aquelas moedas para enfeitar a cabeça. Ela fazia um enfeite aqui na cabeça. E aquilo era um sinal de que ela estava sendo comprada pelo marido. Muito provavelmente essa parábola está falando dessa moeda que ela perdeu. E por isso o desespero dela em achar uma moeda. Porque sem aquela moeda ela não poderia casar. E ela perde aquilo dentro de casa. No lugar onde ela morava, na casa dos pais, ela perde uma moeda. E aí ela entra em crise, entra em desespero e começa a varrer a casa. Então a Bíblia fala de duas coisas. Primeiro, ela acende uma vela. Ela traz luz para o ambiente. E segundo, ela começa a tirar o pó. Querida, a ovelha se perde seguindo o pastor por caminhos que ela não conhece. A dracma não. A dracma é algo de valor que o Senhor depositou sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, como sinal de compra da tua vida. E você perde isso dentro de casa. Perde primeiro porque o espírito se apagou. Primeiro porque a luz se apagou. E eu passei a ser a origem de luz da minha própria vida. Então eu passei a ser como uma ovelha, já não enxergo mais direito. Segundo, por carnalidade, aquela mulher começa a tirar o pó. E pó na vida fala de carne, fala de para onde o homem vai voltar, de morte física. E a carnalidade faz com que valores se percam. E eu começo a perder aquilo que é importante dentro da própria casa. Só que aqui é a primeira coisa: ninguém vem ajudar essa mulher a encontrar. No fim da parábola, você vê ela falando de... Ela chama as amigas para comemorar que ela encontrou. Mas ela não chama as amigas para ajudar a procurar. Ela encontra sozinha. Um grande problema que nós temos, e nós, Casa da Misericórdia, como igreja, como comunidade, é que todos nós, com raras exceções, depositamos na comunidade a responsabilidade pela minha transformação. A gente deposita nesse lugar, nas pessoas que estão aqui, nos pastores, nas funções, em quem quer que seja, no ambiente, nos cultos, a responsabilidade por me treinar e me capacitar. E não que a igreja não tenha responsabilidade por treinar e capacitar, mas a obrigação, quem vai pagar o preço é você, não eu. Entenda que se eu te treinar errado, é você quem vai pagar o preço, não eu. Se eu não te capacitar para o exército do Senhor, você está lascado. Quem vai pagar o preço no fim das contas é você. Por isso que até a responsabilidade de discernir se o ambiente é o ambiente que o Senhor propôs para você é tua, não é minha. Por isso que todo mundo que já chegou aqui algum dia falando: ah, pastor, estou gostando desse lugar, você é quem sabe. Por isso que eu não convido pessoas. Eu não convido, não é porque eu não gosto de que gente venha aqui. Pode chamar, eu já falei para vocês. A gente estava com medo de chamar, não é isso. Eu não convido porque eu não quero ninguém apontando o dedo para mim e dizendo que eu sou responsável pelas tuas escolhas. Você é quem tem que discernir em Deus. Você é quem tem que entender. Você vai ser cobrado. Se esse é o lugar, se esse é o ambiente. A responsabilidade de se apresentar pronto não tem a ver comigo. Querido, Davi foi treinado e criado debaixo de perseguição de gente querendo matar ele, e foi ali que ele se tornou capitão. Não tem a ver com o ambiente. A única relação com o ambiente é o ambiente determinado por Deus? Sim ou não? É, ponto. O resto, a responsabilidade pessoal é minha, de me tornar isso que eu preciso me tornar. Mas nós não amadurecemos e não nos tornamos esses soldados, porque nós estamos o tempo todo levando de volta para a igreja os valores que eu perdi. E aí eu me frustro, me canso. Porque você já foi apresentado diante do Senhor como teu noivo há muito tempo. Está aqui Jesus, olha para Ele, faça igual. E aí a quantidade de vezes, e quando homens me procuram para isso, aí eu quero morrer. Ah, eu não sei mais o que fazer, pastor, porque eu estou tentando e não vai, e de novo, falo, pelo amor de Deus, vira homem. Larga esse negócio então e vai para o mundo, querido. Vai aproveitar a tua vida então. Ou vira homem, põe a faca na boca. Lembra do Rambo, ele colocava a faca na boca para usar as mãos para escalar. Faz acontecer o que o Senhor falou a teu respeito, pelo amor de Deus.
Porque a gente não consegue romper e passar para o lugar seguinte. E você pode reparar, essas crises só acontecem porque tem coisas doendo na tua alma. Porque tem problema financeiro, porque tem problema no casamento, porque se eles não existissem, você nem estaria com essas dores todas de pastor, não consigo ser. E por que não estaria com essa dor? Porque eu não consigo ser, mas quem disse que meu alvo é ter o coração como o de Deus? Meu alvo é ter o ministério como o do Senhor. Então normalmente essas dores do não consigo ser, é porque a expectativa de que quando eu for, essas dores vão ser resolvidas. Não adianta, querido. Deus não prometeu Isaac para Abraão. Deus prometeu nação. Nós podemos estar olhando para Isaac. Você pode estar olhando para Isaac, para promessas pontuais que Deus colocou sobre sua vida, com relação a ministério, com relação a filhos, com relação à igreja, com relação à viagem, com relação ao que quer que seja. Promessas individuais e separadas. Você pode estar olhando para isso. Isso é Isaac. E o Senhor vai olhar e falar: não te prometi Isaac, eu te prometi uma nação. E enquanto você não matar Isaac, eu não posso te dar uma nação. Eu não tenho compromisso com o teu Isaac, eu tenho compromisso com um propósito que existe, que vem a partir de uma semente, que por acaso está em Isaac. Mas enquanto os seus olhos estiverem em Isaac, você não vai conseguir se entregar antes de me entregar a Isaac. Abraão morreu antes de Isaac. Aquele caminho para entregar Isaac foi um caminho de morte para Abraão. 3 dias andando e batendo papo com o filho, e o filho falando: quando a gente voltar, e a mãe deve estar lá, vou pegar aquela flor que a mãe gosta, e o pai olhando do lado e falando: ele vai morrer, ele não sabe, e eu vou matar. Se isso não mata um pai, eu não sei o que mais vai matar. Enquanto nossos olhos estiverem em Isaac, os nossos olhos estão em nós mesmos. E a gente fala: é para o Senhor. Eu vou fazer para o Senhor, eu vou pregar para o Senhor, eu vou ter uma igreja para o Senhor, eu vou ministrar em tal lugar para o Senhor. O Senhor está olhando e falando: não é, ainda não é. Você está dizendo que é para mim, mas não é para mim. Isso é para saciar. Isso é para satisfazer tua alma. E qual é o problema de Deus com isso? Até esse ponto nenhum. Porque enquanto você não encontrar o que tem valor sozinho e encontrar maturidade para poder acessar a herança, você nem vai tocar na herança. A herança é o terceiro ponto. No segundo, você nem entra no lugar de casamento para poder gerar os filhos. No segundo, você tem que encontrar as coisas de valor que vão permitir que esse casamento aconteça, que essa união aconteça, que essa promessa que o noivo que foi e deixou algumas coisas de valor na tua mão, essa promessa de que ele vai voltar daqui a 1 ano e começar a lançar sementes em cima de você para que você multiplique. Então, enquanto essa segunda não acontece, querido, a terceira nem chega. E é na terceira que eu sou provado. Porque na terceira ele fala de filhos maduros. Maduros em idade. Filhos que têm idade para lidar com as coisas. Não tem maturidade. Não tem a natureza do pai ainda, mas já tem idade suficiente. Atingiram a idade. Provavelmente 30 anos. A Bíblia fala, e o pai dividiu por igual para os dois o que lhe cabia. Ele não dividiu igualmente. O filho mais velho tem 2/3. O primogênito tem porção dobrada. E o mais novo recebeu 1/3. E o pai deu para os dois. Passados alguns dias, o mais novo fala: eu vou embora. Mas o outro fala assim: eu não estava aqui até hoje querendo dar continuidade ao propósito do meu pai. Eu estava aqui até hoje aguardando a minha herança. Agora eu vou fazer do meu jeito. E ele sai e perde tudo. A primeira se perde no deserto. Se perde por falta de referências.
Deserto, mais do que um lugar de calor, é um lugar que não tem referências. É um lugar aberto, plano, sem construções, sem habitações. Se perde por falta de referência. Ovelhas na igreja se perdem por falta de referência, por falta da voz pastoral. A outra perde dentro de casa. Agora esse se perde por conta própria. É uma escolha dele. Vou pegar o que eu tenho e vou seguir o meu caminho. E ele destrói tudo, gasta tudo, percebe que lá fora ninguém conhece ele pelo que ele é só pelo que ele tem. Então quando acaba o que ele tem, ele é tratado como um porco. E ele volta. O pai não vai atrás dele. Por que o pai não vai atrás? Porque ele é adulto. Porque ele está na idade de decidir o que ele quer. E se ele quiser morrer, vai morrer. Se é isso que ele quer. E se ele estiver indo para um buraco, ele vai para esse buraco. É isso que ele quer. Isso não significa que o pai não tem sentimentos. Quando ele chega, a Bíblia diz que o pai corre ao encontro dele e pula no pescoço dele. O pai está mais desesperado para abraçá-lo do que ele mesmo. Mas isso não faz com que o pai mova um dedo para saber onde esse menino está, se esse menino está comendo, se ele está bem. Quem faz isso é mãe. Você está comendo? Você está magrinho? O pai não. O pai olha e fala, ele é adulto. E esse é o nosso problema, querido. Nós somos soldados que somos muito bem treinados, às vezes, para durante os 5 dias da semana, 6 dias da semana, batalharmos as nossas guerras. Então, naquilo que você faz, naquilo que você se propôs a fazer nesse mundo, profissionalmente, enfim, familiar, nisso você é muito bom. E se aprimora todos os dias nisso. E se atenta todos os dias a isso. Para ser um soldado cada dia melhor. E mira em posições e cargos mais altos. Porque eu quero lugares mais altos nisso. E peço a bênção do Senhor para isso. Mas quando nós aplicamos isso ao exército do Senhor, que nós dizemos que estamos mortos para esse mundo, que nossa pátria é no céu, que isso aqui é temporário. Quando nós aplicamos isso a essa vida, isso é secundário. E eu chego lá na igreja como um pato morto, um soldado que não sabe manusear sequer a Bíblia. E aí eu lanço sobre a igreja, pastor, difícil. Eu não sei porquê, tantos anos eu não consigo sair desse lugar. Eu falo, querido, você com essa postura, você não virava nem manobrista da empresa que você trabalha. Por que é que tem um leão aí para as suas coisas? É por isso. Porque eu estou entregando para o Senhor ofertas e holocaustos e sacrifícios e não um coração quebrantado. Essas ofertas e holocaustos pode ser ministério, pode ser o ensino que você faz aqui, a música que você toca, a limpeza que você faz na igreja, qualquer coisa. O dinheiro que você manda para a África. Eu estou entregando ofertas. Meu coração está entregue em outros lugares. Eu lembro quando a Bel saiu do emprego. E a gente tinha... Quando a Bel parou de trabalhar, eu comecei a ter muito conflito com ela em casa. Porque em casa ela era mansa. Mansa de virar para mim tudo que ia fazer, que eu faço. Eu falei, meu Deus, mas cadê aquela mulher? Que resolvia tudo na empresa, que vai, que pega o carro, corre para São Paulo, volta. Cadê ela? Pelo amor de Deus, eu quero ela aqui também. Por que os outros lá na empresa se beneficiavam disso e eu também não posso? Por quê? Porque ela chegou de lá ela estava aplicando uma postura que ela não aplicava dentro de casa. E por isso a gente tinha muita briga, porque eu queria também aquilo dentro de casa. Eu falava, eu sei que tem um negócio aí dentro, que administra, que toma frente, que vai. Por que aqui não? E isso é o que acontece na igreja. E eu não estou falando de forma genérica, eu estou falando para vocês aqui. Isso é o que acontece. A gente é leão no lugar onde está o nosso coração. A gente faz planos. A gente se vira, a gente dá jeito. A gente faz, a gente é reconhecido. Mas quando a gente chega na igreja, a gente age como meninos, como crianças. A gente tem comportamentos que se lá fora tiver, a gente não dura um dia no emprego.
Já falei para vocês, é igual jogar bola com crente. Jogar bola com crente, você senta o pé e fala, ô irmão, misericórdia, e vai, porque sabe que ele não vai devolver pancada em você. É irmão. Agora faz isso com o povo do mundo para você ver. É uma que você dá e duas que você toma. Então a gente é leão com as nossas coisas. As coisas de Deus, as coisas do Senhor. A gente é tudo soldadinho raso. E isso tem a ver, querido, com o modelo que você tem, com o modelo que você carrega de igreja. Porque Saul tinha muita gente boa atrás dele ali. Mas quando ele, sendo o maior de todos, se rejeita para aquela batalha com Golias, todos os outros ficam com medo também. E ficam esperando Saul ir. A vantagem de Davi é que Davi não foi criado por um homem covarde. Então ele chega e ele não está olhando para um Saul covarde e falando, se ele não vai, quem sou eu para ir? A referência dele é outra. E como a referência dele é outra, eu falei, eu sei que eu dou conta. Davi, querido, ele não sabe que dá conta porque ele tem armas para vencer Saul. Davi não vai para cima de Golias. Davi não vai para cima de Golias porque ele tem capacitações para vencer Golias. Ele olha, ele não é bobo, ele está vendo o tamanho do cara, ele está vendo a espada do cara. Ele só está falando, eu estou indo em nome de Deus. Ele não constrói aquela batalha porque ele tem dinheiro para construir alguma coisa. É porque ele diz, não pode ficar dessa forma. Não pode ficar morando desse jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso saber que meu irmão está com esse problema, eu preciso fazer alguma coisa. O problema é quando você fica olhando para o pastor e fala, pastor, o que a gente vai fazer? Não, a gente não tem dinheiro para construir. Irmão, está na chuva, né? Mas vamos ficar. E fica 40 dias o irmão tomando chuva. Aí chega um Davi e fala, opa, mas ninguém está vendo que ele está com chuva? Ninguém está percebendo aqui, gente? Não, deixa que eu vou lá. Mas você não pode ir, você não tem armas para isso. Não, eu vendo o que eu tenho. Eu estendo um puxadinho na minha garagem. Porque não se trata do que eu tenho para oferecer, se trata do coração que eu carrego. E o coração que eu carrego não tolera esse homem afrontando a Deus dessa forma. E por isso, Davi depois tem os chamados valentes de Davi. Homens que sim seguem a Davi, seguem um homem que se entrega, mas que eles por si só têm características que Davi não carregava. Então quando você vai ler lá em 2 Crônicas, 1 Crônicas, você vai ler sobre os valentes de Davi. E ele começa a narrar sobre o que aqueles homens faziam. Esse homem sozinho matou tantos. Esse aqui ficou no meio do campo e destruiu não sei o quê. Homens que além das suas capacidades, manifestavam uma força para poder vencer a guerra que tinha sido proposta para Davi, mas que eles andavam juntos. E nessas guerras dos valentes de Davi, Davi não está junto. Toda a narrativa das guerras foi, esse aqui fez isso, 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 isso. Esse fez isso, 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 isso. Esse fez... Onde está Davi na história? Ele não está. É você. É esse homem que sozinho falou, não pode, vocês não vão entrar aqui. E ele se lança em cima disso. E por conta própria, começa a tomar suas posições. Mas nós não queremos a dor. Por isso que na hora do parto, a maioria me procura com dor de parto e não gera nada. Tá doendo, não aguento mais, é difícil. Eu não sou parteira, querido. É você e Deus que vai gerar esse negócio. É Ele que colocou semente dentro de você e não eu. Foi o Senhor quem colocou dentro de você que você vai ser isso, isso e isso. E por isso as dores que você sente, por isso os pesos que você carrega, a direção que o Senhor coloca, porque é Ele dando direção a você. É Ele dizendo a você para onde você vai chegar. E aí essa hora que você fala, não aguento mais, não. Eu também não sabe, eu também não sei. Acho melhor eu cuidar da minha vida. Cuida de uma vez, pelo amor de Deus. Mas abre um espaço no exército para a gente ver que tem um buraco pelo menos e botar outro. Mas deixa de ser criança. As crianças dessa igreja, se é que pode se dizer assim, estão participando do ensino de sexta-feira. Essas
Estão começando. Algumas, o Robson não é criança. O Cristiano também não. Estão ali, começando, sendo geradas. O restante não tem mais lugar para isso. Para esse mimo de, mas não consigo. Mas de novo, querido, faz um favor para mim. Abre o espaço no exército. Porque o problema é quando o inferno vem e você abre. Abre o espaço e deixa um buraco. E a gente percebe que não pode contar. Nós somos o exército de Cristo. Esse é o propósito da gente estar aqui. E todas as vezes que você falha, um buraco se abre. Não importa a santidade ou o comportamento dos outros. Quando a Bíblia fala de Acã, um homem que pecou no meio do exército, fez o exército inteiro correr de uma guerra, perder uma guerra. E graças a Deus, pelo menos no relato da Bíblia, ninguém morreu por causa de um homem. Eu lembro quando eu comecei a assistir futebol americano, Deus falou comigo, isso é igual esse cara aí, ó, Tom Brady, de cada altura, eu acho. Ele falou, é assim que você tem que entender que é o comportamento. Porque a bola vem nele, e aí ele tem um escudo de homens muito fortes na frente dele, e uns 500, 600 quilos de homens do outro lado, só gigante, querendo amassar ele. E ele tem que ficar aqui, tranquilo de que não vão chegar nele, porque ele está sendo protegido, para ele poder fazer uma jogada. Se um desses homens falha, ele não está vendo. Tem uma coisa que eles chamam de blind side, ou seja, lado cego. Tem um jogador que trabalha no lado cego dele, porque se ele joga com a mão direita, aqui, esse lado dele é o lado cego, porque ele joga aqui, ó. Esse lado é sempre o cego. Então tem um cara que é especialista para cuidar do lado cego dele, tem que ser o melhor, porque ele nem vê quem está vindo. Aqui ele ainda vê, ele se joga no chão. Deus falava, se você não tiver tranquilidade de confiar que no lugar que você está protegido, e ele estava falando dele, você não vai ter tranquilidade para conseguir fazer o que você precisa, porque você vai estar o tempo todo com medo das coisas que estão ali tentando te pegar, vir para cima de você. Se acalma, confie que tem proteção ao teu redor. O problema é quando nós lançamos isso para a realidade de igreja, e quando um desses homens falha, fala, hoje eu não vou não, também não estou querendo mais, ele sai e o buraco fica aberto, querido, e a pancada vem sobre o ministério, sobre a igreja, sobre mim, sobre quem carrega o resto da responsabilidade. E por isso que antes de vencer a Ai, Deus fala, mata Acã. Primeiro a gente tem que arrancar o que está aí, porque quando tirar Acã, a gente põe outro no lugar dele, a gente fecha mais as linhas, e pronto, o exército está pronto para ir de novo, e consegue vencer. A gente precisa ser honesto e sincero com Deus. Onde está o teu coração? Onde ele está derramado? Onde está a sua esperança de vida? A sua expectativa do que vai acontecer, do que você vai ser? Onde de fato ela está? Não meça isso pela tua participação nos cultos, na igreja, onde quer que seja. Porque eu conheço muita gente, mas muita, e você também talvez conheça, envolvido com o ministério. Muito envolvido com o ministério, com mais compromissos na igreja do que você talvez, e que você olha e fala, mas o coração dele está em outro lugar, o coração dele está na promoção que ele vai receber, está no dinheiro a mais que ele vai ganhar, o coração dele está em conseguir ter a casa própria, o coração dele está em outras coisas, não está em Deus. Então o tesouro dele não está em Deus, e o reino de Deus é como uma pérola, e o único jeito de eu adquirir essa pérola é abrindo mão de tudo. Quanto custa essa pérola? Quanto custa o reino de Deus? Tudo. Tudo. Jesus disse, ela custa tudo. O homem vende tudo. O Caio ela custa uma bicicleta, que é o que ele tem. Para você ela pode custar uma casa. Para o outro custa 2 carros, uma casa, um apartamento. Qual o preço? O preço é o seu tudo. Foi isso que Jesus disse. Quem descobre o reino, vende tudo. Não é literalmente vender tudo, mas é colocar tudo em segundo plano, porque descobriu o reino. Tem problema de eu não estar nesse lugar ainda? Não, tem que chegar lá. O problema é
você entrar em lugares acreditando que essa transformação vai acontecer sem dor, acreditando que outro pode sofrer a dor de parto por você. Alguns de vocês podem até dizer que me viram sentir dor de parto em alguns momentos mais próximos, que já me viram chorar muito por coisas que não foram resolvidas ainda na minha vida, mas que eu simplesmente parei de chorar. Os mais perto, mais antigos podem dizer isso. Mas no geral, de forma mais intensa e pesada, vocês não conhecem minha dor de parto. E por isso talvez você ache que não existe dor de parto. E aí quando a dor começa a doer em você, você tenta lançar essa dor em cima de outro. Em cima do pastor, em cima da igreja. Eu perdi porque ninguém me ajuda a limpar. Eu perdi, mas ninguém vai me ajudar a limpar, a achar a moeda aqui dentro de casa. E a culpa é tua, a responsabilidade é só sua. Isso é pessoal, individual. Resolver esses problemas é pessoal, individual. E eu tomei a decisão com o Senhor há pouco tempo. Eu falei, Senhor, eu preciso me afastar. Eu preciso me afastar. Essas pessoas precisam desenvolver uma vida com o Senhor, responsabilizar o Senhor e não a mim. Todos precisam desenvolver isso. Porque elas estão lançando em cima de mim, estão me tratando como mãe. E por isso que eu posso pegar 10, 15 casos na igreja e falar, não vai, está sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. E quanto mais eu me aproximo para tentar ajudar, pior fica. Você falou, sim, porque quem é responsável por isso é ela. Ela é quem encontra isso sozinha, esses valores que ela perdeu. Ela é quem procura a moeda. Você, como parte da igreja, vai ser convidado para se alegrar com ela quando ela encontrar a moeda. Chama as amigas e vamos se alegrar, porque ela encontrou o que tinha valor. Mas não é sua responsabilidade encontrar isso. Não é tua responsabilidade acender luz na vida dela. Está aqui, ó, enxergue o que está aí na tua vida. Não é você quem faz. Assim como não é responsabilidade buscar você. Você sabe onde a gente está. Você sabe onde é a casa do Pai. Você sabe onde está o propósito do Pai estabelecido. Você já recebeu isso. Você cresceu nesse lugar. Você amadureceu nesse lugar. Você recebeu herança nesse lugar. Você é quem conhece. É uma escolha sua. Mas acima de tudo, você precisa entender qual é o propósito da casa do teu Pai. Porque senão, quando você receber a tua herança, como esse filho, você vai escolher ir para outro lugar para tentar começar uma coisa diferente. E vai descobrir. E lá você vai descobrir que o que você recebeu não vale nada. Acaba, gasta rápido e ninguém te reconhece. Porque a sua identidade está vinculada a uma casa. A tua identidade está vinculada a um pai. Nossa identidade está vinculada a um pai. Não está vinculada às heranças que nós temos aqui. Nossa identidade não está vinculada aos dons que nós recebemos, ao ministério, à capacidade de curar que você tem. Sua identidade não pode estar vinculada a isso. Sua identidade está vinculada ao Pai. Cura o diabo também faz. Ele só não se parece com o Pai. Mas ele também cura, ele também dá dinheiro. O diabo dá casa, o diabo faz tudo isso. Ele só não parece Jesus. Conversando com o Denis, sexta-feira aqui, falei, querido, não se trata do ensino que vai ser dado, se trata de você ter algo para compartilhar, de você ter algo para comunicar com o outro. Se você não tem vida em si para transferir para o outro, não adianta papel nenhum. E o que o Senhor fala para nós é, a aliança que Ele vai fazer com nós, não se baseia em uma aliança de carne, embora a carne seja regenerada. Jeremias 31, 31, ela se baseia em, eu vou tirar um coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Eu vou tirar um coração que é baseado em mandamentos, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, e vou te dar um coração de carne. Mas isso só ocorre porque eu quero esse coração. Porque eu olho para os outros corações e falo, eu quero um coração como esse. Eu estava falando com o Senhor no carro, vindo para cá sexta-feira. Eu já falei isso outras vezes, falei, Deus, uma das coisas que eu queria ter na minha vida e não tive, não pude ter. Como eu queria ter conhecido o Leonard Ravenhill. Porque esse homem morreu, eu estava vivo. Ele morreu em 94, se eu não me engano. Eu era menino ainda, tinha 16 anos, mas
E como eu queria poder ter sentado na frente daquele homem 1 hora, 2 horas e falar: fala de você, eu quero te ouvir. Me comunica um pouco disso que você tem aí dentro. Ele morreu sozinho em casa, com a família. E profeta é sempre assim. Esses homens só são valorizados depois que morrem. Depois que morre, aí era uma lenda. Enquanto está vivo, ninguém quer ouvir esses caras. Porque eles só batem, só enfiam o dedo na cara dos outros. Gregório Macnucci, todos esses caras. Depois que morre, vira o cara. Enquanto está vivo, você nem sabe que existe. Assim eram os profetas. Hoje os judeus leem os profetas, mas eles mataram eles lá atrás. Eles são bons mortos. Eu falo: Deus, devia ser tão bom. Que oportunidade que teria Deus de sentar com ele um pouco, ficar olhando para ele e ele compartilhar um pouco do que ele é comigo, do que ele carregava, do que ele fazia, por que ele era daquele jeito, como que ele era. Eu falei: ia ser tão bom, Deus, se eu pudesse ter tido esse tempo com ele. Porque é isso que o Senhor tem para nós, compartilhamento. É de coração. O problema é que muito poucos estão buscando coração. Muito poucos estão dispostos a matar o próprio coração. Então, a primeira vez em que o meu coração se choca com o coração de Deus, eu corro para a Bíblia, para procurar palavras que validem o meu coração. Não precisa disso aqui. O que está dizendo que pode ter, pode fazer, pode ser desse outro jeito. O pastor é muito radical. Não precisa ser desse jeito, não. Porque eu estou dizendo que quero um coração, desde que ele não se confronte com o meu em alguns pontos. Isso não é morrer. Isso é arrumar próteses. E só o tempo e a vida, querido, vai testificar do que eu estou dizendo para você. Porque você pode chegar no final da tua vida e ter uma morte em paz, viver bem, ter filhos bem criados. Nada impede isso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de viver aquilo que foi escrito a meu respeito. Eu estou falando de manifestar aquilo que foi dito a meu respeito. E se eu ouvir do Senhor que não vai acontecer alguma das coisas, eu lembro que um dia a gente estava aqui em 2018, eu acho 2018, 18, e a gente teve um seminário, alguma coisa aqui na igreja, e eu pedi para ela pregar no domingo, e a Lely pregou, e da boca dela soltou uma palavra que eu entendi que era para mim, e eu fui embora chorando, e fiquei uma semana muito triste, porque eu percebi que eu estava fora do que Deus queria. E aquilo acabou comigo. Por que acabou comigo? Porque eu só tenho essa vida. Eu não tenho um plano B, eu não tenho outra coisa. Se isso não der certo, se isso de alguma forma eu estiver comprometendo isso, eu tenho que morrer então, porque eu não tenho outra coisa para fazer da minha vida. Então quando eu descobri aquilo me deixou muito mal. Sobre Jeú, a palavra de Jeú, que não matou a Thalia. Então nós podemos chegar no fim da vida bem? Podemos, lógico que podemos. Crentes, pastor de igreja, o que quer que seja. Não é isso que eu pelo menos estou buscando. Eu estou buscando cumprir a minha carreira, que foi escrita. Eu estou buscando tudo que Deus falou a meu respeito. Eu estou buscando ser tudo aquilo que Ele falou. Isso é meu alvo, isso é o propósito de vida. Quem eu sou, por que o Senhor me fez. E agora eu tenho só uma bendita de uma pérola na mão, que para a maioria das pessoas nem vale nada. Só eu vejo valor nesse negócio. Mas Deus diz que tem valor. Então eu vou ver o valor disso manifesto. Então eu tenho que sustentar o peso disso. E você, se acredita nisso, tem que sustentar o peso disso. Você, só você. Sem ter a responsabilidade. Sem ficar com meninice. Também estou chateado, também não vou. Pelo amor de Deus, senta com a Clara lá no fundo. Virar a cara pro pastor, senta com a Clara lá no fundo, pelo amor de Deus. A gente precisa virar um homem, gente. A gente precisa crescer, amadurecer. Assumir os lugares que Deus nos confiou.
decidir. Ô pastor, bota outro aqui para assumir esse lugar na defesa aqui que eu estou indo. Não, então tá bom, meu filho. Eu vou botar outro para assumir a defesa no teu lugar. Então vai. Melhor mesmo. Mas não venha com... Ai, que estou meio cansadinho. Vem falar de cansaço para mim, querido. É que eu estou ofendido. Vem falar de ofensa para mim. E quem anda mais tempo quer vir mesmo falar de ofensa para mim. Que você foi ofendido, que você foi atacado, que você foi traído. Não vem falar isso para mim não, porque eu tenho histórico para poder. E nisso eu tenho autoridade para falar com você. Não vem. Ah, porque tem que renunciar. Também não vem falar disso comigo. E eu não estou me comparando com outros, estou me comparando com você. Porque se eu for falar com outros, eu não tenho como abrir a minha boca. Amém, queridos? Fica de pé para a gente poder orar. Nós temos um exército, querido, mas a morte é individual. A gente não morre em conjunto. Numa batalha, ainda que nós sejamos um exército, a batalha é individual, cada um com uma espada na mão. Ainda que a gente se mova debaixo da minha palavra, é a sua espada individualmente que vai batalhar com o inimigo na tua frente. A espada que você carrega não é a minha. É a palavra que você carrega, não a que eu carrego. Ela não vence inimigos na tua frente. Por isso que você precisa olhar para a tua frente, olhar para as lutas que você tem enfrentado, não a tua vida natural, tua vida material, mas na tua vida no reino. Você precisa olhar para ele e falar: quais batalhas eu tenho vencido, quais eu tenho perdido, para você poder olhar para a tua espada de repente e falar: eu não estou treinado com esse negócio. Minha espada não suporta uma pancada e ela já quebra. Ela é fraca. Eu não tenho escudo, eu não tenho fé. Então o diabo chega de manhã, solta um dardo inflamado, um ataque de medo em cima de mim, e ele já me acerta, e eu já volto correndo para outro lugar, porque o escudo da fé não está estabelecido. Ainda que em exército, são soldados que batalham individualmente. Maturidade é um processo individual, parto é individual, a dor é tua. Você pode chamar parteiro para te ajudar, a dor é só tua, o parteiro fica só olhando. Você já viu mulher grávida xingando a parteira? Que está doendo? É isso que às vezes acontece. Você está xingando o parteiro. E a hora que sai, fala: filho, caça um zimbro, então ele vai ter sozinho lá no deserto. É você. É você quem tem que gerar, é você quem tem que romper isso. A dor é só sua. A posição é só tua. Não vai entrar um exército no céu. Vão entrar filhos. A igreja é um exército, e no exército tem baixas, tem mortes. Agora o diabo só pode tocar naquilo que não está santo, naquilo que não está debaixo de cuidado, de proteção, porque senão o maligno não toca. Você precisa identificar, querido, se você não está correndo toda hora, tentando encontrar o degrau de trás, tentando encontrar o andar de trás. Está perdido dentro de casa, mas vai para um canto como se estivesse no deserto, esperando o pastor pegar você no colo. Está doido para o pastor pegar no colo e levar para a igreja no ombro. Ah, bem, achei meu filhinho de novo. Você não é mais ovelha, meu filho. É você que encontra essas coisas que você perdeu. Às vezes você não é mais nem essa mulher, você já é filho, já recebeu herança. É por sua conta e risco onde você está, o que você está fazendo com aquilo, como você está gastando. O pai nem monitora como você está usando dinheiro, ele não sabe onde você está, não sabe nada. Você é adulto. Como o teu pai, ele não sabe o que você está fazendo da tua vida depois que você casou. Ele tem contatos com você. Ele vê frutos.
vindo para fora. Por quê? Porque você está levando a tua vida. E você decidiu levar a tua vida num caminho diferente do teu pai. Você de repente fez isso. Pai, dá o que o Senhor tem para me dar e eu vou seguir minha vida para um caminho totalmente diferente do teu. E Deus chamou alguns para isso. Abandona a casa do teu pai. Como foi Abraão, como foi você talvez. E onde é que o teu pai vai medir isso? Nos encontros que você tem com ele, que ele vai olhar e falar, não é que está frutificando? E não é que está melhor que os outros? Ou dele olhar e te ver com o pé rapado, como um mendigo, e falar, meu filho, você fez tudo errado. Você gastou tudo que você recebeu aqui. Mas entra no ponto de que a tua responsabilidade é teu direito. É nosso direito. Só não fica no meio do caminho, querido. O meio do caminho é Acã, que vai, mas ainda valoriza o que vem do Egito. Que vai, mas ainda está guardando religiosidade, aquela capa babilônica, envolvendo prata, envolvendo remissão, salvação, justificação. Que ainda está amparando na religiosidade a possibilidade, a garantia de salvação. Deus fala, não, no meio desse exército você não pode ficar com isso. Você compromete a salvação de todos os outros. Você compromete a santidade de todo o arraial. E o Senhor vai trazendo para fora. Abaixa a tua cabeça, querido. E eu convido às vezes você para ir para um lugar que eu não conheço. Moisés chamou aquele povo todo para ir para uma terra que ele também não sabia onde era. Para ir para um lugar que ele também não sabia se ia ter água. É isso que eu faço. Eu te convido para ir para um lugar que eu também não sei como que Deus vai fazer brotar água. Eu não sei nem para mim, eu não sei, vou saber para você. Mas é para esse lugar que Deus chama. Não existe um meio do caminho. Não existe um meio terra prometida. Um meio reino de Deus. Deus tem empresas para alguns. Deus tem riqueza para outros através de mão de terceiros. Deus tem uma série de coisas. Mas em todas elas vão passar por mata, vende tudo, vai passar por isso, ainda que depois o tudo que Ele tenha para te dar seja maior que isso. Deus não nos chamou necessariamente para ter uma vida franciscana, pobre, sem dinheiro, sem emprego, sem garantias, não. Ele nos chamou para a sua garantia sou eu, tua herança sou eu sobre a terra, sua segurança sou eu, sua aposentadoria sou eu, sua pátria sou eu. É aqui que você vai morar, é aqui que você tem que ter terra. Aí você só me manifesta, com a morte inclusive. Aí você me manifesta, demonstrando alegria no meio do que é sofrimento para o mundo. Aí você me manifesta, subindo numa cruz por vontade própria. Aí você me manifesta entregando teu filho. Aí você me manifesta chocando o mundo com as suas escolhas, que são contrárias à natureza do mundo. Aí você me manifesta. Aí você me manifesta sendo rico. Aí você me manifesta tendo empresa. Mas enquanto qualquer uma dessas coisas for dona do seu coração, o Senhor não tem, Ele não divide casa. Ele não quer o dízimo do seu emprego. Ele quer o salário inteiro do teu emprego. Ele quer a tua vida inteira jogada diante dele. Ele não quer o dízimo. O dízimo é sua manifestação da redenção. Ele quer que seu trabalho seja dele. Você esteja disposto a confrontar a gente, ainda que isso destrua o teu trabalho, para manifestar Jesus na terra. O único propósito de você estar aqui ainda hoje é manifestar Jesus na terra. Se você acredita que existe algum propósito no seu negócio, no seu trabalho, no seu serviço que você presta,
Você tem que encontrar ali como é que Jesus está sendo manifesto nesse lugar. Porque o meu propósito na terra é manifestar Jesus. Se é com a loja de açaí, como é que manifesta Jesus com a loja de açaí? Se é limpando o terreno, como é que manifesta Jesus limpando o terreno? O Senhor não quer mais que limpa o terreno, o Senhor quer que vende o terreno e vende a enxada e vai embora para a África, porque lá vai manifestar Jesus. Mas o único propósito é esse. E Moisés, quando é que chega nesse lugar? Eu não sei. Eu sei que depois que você começou a andar, se você não alinhar o seu coração com Deus, você corre o risco de morrer no deserto. E isso deve ser uma desgraça. Ter largado tudo, ter um monte de promessa e ficar andando e morrer. Chegar no fim da vida velhinho, morrer. Não passou fome, sapato cresceu no pé, tudo lindo, morreu, não entrou. Isso deve ser o pior. Pior do que quem ficou no Egito. Porque quem ficou no Egito pelo menos escolhe os próprios caminhos. Escolhe a hora que quer dormir, a hora que quer andar, a hora que quer parar, desde que cumpra o seu trabalho. Agora quem começou a andar com Moisés lá no... Não, lá não. Lá a gente tem que seguir Moisés. Lá eu tenho que ficar olhando para a nuvem. Eu tenho que ouvir o que esse homem está falando. E todos nós aqui, inclusive eu, estamos andando numa direção que Deus diz, a gente está sempre acreditando, porque Ele não estabeleceu quando, onde. Ele só falou: eu estou levando vocês para um lugar, e lá vocês vão limpar a terra de Canaã, lá vocês vão estabelecer a terra que eu prometi a vocês. Igreja é isso, querido. Fala com o Senhor nessa manhã. Talvez você precise fazer coisas que nunca fez, no sentido de pedir perdão ao Senhor, de dar teu coração a Ele. Não é dar a tua alma a Ele, não é dar a tua emoção a Ele, é dar o teu coração, o centro da vontade, o centro das decisões da tua vida. É isso que tem que ser dado a Ele, não são as suas emoções. Senhor, o Senhor sabe que não é isso. O centro das minhas decisões é teu. O que o Senhor quer, o que você quer, o que eu ainda não te dei, Senhor, o que eu retenho, o que está envolto em religiosidade ainda. O que é, Senhor? Talvez você tenha que pedir perdão para o Senhor, porque fica abrindo brechas nas linhas de guerra, nas linhas de batalha. Tem que pedir perdão para o Senhor, porque não sabe manusear a sua espada, porque não se lançou em cima desse lugar. Eu nunca tive um pastor para me ensinar, para cuidar de mim. E eu não quero ser ingrato com tudo que já fizeram pela minha vida. Mas no ministério, não. Eu nunca tive um homem para tirar minhas dúvidas a respeito de Bíblia. Eu nunca tive um homem para me dar direção. Vai para cá, vai para lá. Nunca. Isso nunca foi desculpa. Porque de tanto me jogar, o Senhor sempre levantou socorro. Seja no meu coração, seja de forma profética. Ele sempre trouxe palavras de confirmação do que eu deveria fazer, de que eu estava fazendo certo, de que era para eu ir, não era para eu ir. Isso não é desculpa. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos pela tua igreja, Jesus, pelo corpo que o Senhor nos deu, Pai amado, pela comunhão dos irmãos, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, pelo privilégio que nós temos de ver o fruto das nossas mãos, Senhor, gerar provisão do outro lado do mundo, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, que mais do que dinheiro, Pai, nós possamos ter corações lançados diante do Senhor, Pai, totalmente prostrados diante do Senhor. Que isso gere em homens dispostos, Senhor, a entregar tudo, a colocar os filhos nas tuas mãos, Senhor,
a planejarem as suas vidas de acordo com a tua vontade, Jesus. Gere homens, Senhor, responsáveis, Pai, em se tornar aquilo que o Senhor disse. Homens responsáveis em se parecer com Jesus. Homens como os apóstolos, Senhor, que olhavam uns para os outros e não tinham mais onde se encostar em Jesus. E tinham que decidir o que eles seriam a partir daquele momento. O que eles fariam a partir daquele momento com o que tinham recebido. Que nós possamos ser um exército diante do Senhor, Pai. Que nós possamos ser como os valentes de Davi, Pai. Homens notáveis, Senhor. Homens com olhos, Senhor, de leão. Homens com face de leão, Senhor. Homens que avançam em cima daquilo que o Senhor estabeleceu, Pai amado. Homens que como ovelhas, Pai amado, não se ofendem, Pai amado. Não devolvem a agressão, Pai. Mas que como leão, atacam em função do reino de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dá a sua identidade. Nos dá a sua identidade, Senhor Jesus. Nos dá a tua capacidade, Senhor, de estabelecermos na terra aquilo que o Senhor já estabeleceu no céu. De sermos aqui na terra vorazes naquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Que os nossos desejos, que o nosso primeiro pensamento da manhã, que o nosso dia, que a nossa vida, Senhor amado, seja entregue, Senhor, seja voltada para o Senhor. Que as nossas preocupações com tudo que nos rodeia, Senhor, não tenham mais intensidade, Senhor, não tenha mais importância do que a preocupação com aquilo que nos foi confiado, Senhor. Que a gente não se preocupe mais com a roupa dos nossos filhos do que nós nos preocupamos com os nossos filhos, nossos irmãos lá na África, Pai. Nossos irmãos aqui na igreja, Jesus. Nos dá um coração como o teu, Jesus. Nos dá um coração como o teu, Senhor Jesus. Que como aqueles discípulos a gente não pense em despedir a multidão na hora da fome. Nos dá um coração maduro, Senhor, que não pense em despedir as pessoas por causa da fome, Pai. Que a gente coloque o que tem na mesa, sabendo que o Senhor é quem multiplica. Nosso trabalho é só repartir. Quem multiplica é o Senhor. Quem dá a provisão é o Senhor. Quem faz as contas é o Senhor. Nosso trabalho é repartir. Nosso trabalho é entregar o que o Senhor pede, é dar destino correto para as coisas que o Senhor nos dá. Quem multiplica é o Senhor. Quem provê é o Senhor. Nosso trabalho é levantar as paredes, Pai amado. Quem manda a provisão é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos despede em segurança, Pai. Guarda a nossa casa, nossos filhos. Que nós possamos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.